Ei, pessoal, muito boa noite. Que bom ter vocês aqui. Mais um encontro do Elementar 2026. Esse que é o último encontro do Elementar, né? Aqui na Protegon. Nós temos esse momento para fazer essa troca, para poder aprender um pouco sobre negócios, sobre o mercado, sobre integrações. E hoje é o nosso último encontro dessa etapa do Elementar 2026. E a gente vai fazer isso com um fechamento chave de ouro, tá? Eu acho que quem acompanha, né, especialmente quem me acompanha aí e acompanha a jornada da Protegon, o nosso time, sabe o quanto eu valorizo a importância do planejamento estratégico, a importância de saber o que a empresa quer, para onde ela quer ir, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, aquilo que norteia a empresa, o que ela espera, até porque eu conversava há pouco com o nosso convidado, eu particularmente acredito muito fortemente que para falar sobre governança de dados, sobre cultura de privacidade, para falar sobre compliance, sobre autorregulação, sobre conformidade, a empresa tem que estar muito ciente, muito alinhada com o que ela quer de futuro. Até porque são decisões importantes, são decisões aí para o negócio, né? Não só para o plano de continuidade do negócio, mas para o negócio enquanto melhoria, enquanto desenvolvimento, enquanto aperfeiçoamento. Então eu estou muito honrado, muitíssimo honrado de receber o nosso convidado aqui hoje, que vai trazer para a gente uma abordagem que, a mim, ela é bastante cara, como disse, porque quando a gente pensa no ambiente interno e externo da empresa, avaliá-lo, ter essa dimensão, vai nos permitir tomar decisões, alinhar o nosso plano de governança, garantir a nossa conformidade regulatória, tributária, trabalhista, proteção e privacidade de dados, vamos falando hoje de governança IA, tivemos, né, o pessoal que é da saúde, a publicação aí recente da resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a aplicação de IA na saúde, né, e criando alguns critérios. Temos o AI Act na União Europeia, mas aqui no Brasil o nosso regulatório já está saindo, o PL 2338. Então, isso tudo vem como normativa para preparar a empresa para onde ela quer chegar enquanto garantia. Então, o seu planejamento, a sua estrutura. Então, hoje, o nosso convidado vem para exatamente ocupar esse lugar de fala, para exatamente trazer para a gente a importância dessa análise, a importância de conhecer o mercado, de conhecer o ambiente interno, de conhecer a empresa, de conhecer o ambiente externo, de entender como que isso contribui. E é fundamental que a gente passe por esse momento dentro de uma jornada de autorregulação, dentro de uma jornada de compliance, dentro de uma jornada de aprendizado, né? Antes de chamar o nosso convidado aqui, só vou explorar vocês um pouquinho. É o nosso último encontro do Elementar, então eu quero fazer aquele pedido de sempre. Vocês compartilhem esse material com o máximo de contatos possível para que a gente faça chegar esse conteúdo que é muito bom ao maior número possível de pessoas e que, se você gostar do conteúdo, se fizer sentido, aproveita que está aí, clica no curtir, aproveita também e segue aí o nosso canal, segue o nosso perfil aqui na sua rede favorita, para que nós possamos, né, continuar produzindo esse material, mas especialmente para que você possa ser alertado sobre os próximos passos que nós temos. Lembrando que a nossa programação agora para abril de 2026, abril, maio e junho, é a mentoria Protegon, em que nós vamos começar ali o passo a passo do zero até o final do ponto de governança e implementação aí dos controles para a qualidade voltada para o compliance LGPD. Então, para você não perder nada, segue a gente aí na rede. Curta, vai ser muito legal ter você. Bem, falei bastante, já fiz esse convite, já trouxe vocês. Agora eu quero trazer para a sala o nosso convidado, meu querido amigo Isaac Costa, da Interloops. Isaac, um prazer ter você aqui. Que bom dividir esse espaço. E, olha, de pronto quero agradecer muito a sua disponibilidade. Sei que você estava com a agenda bastante apertada para poder estar aqui, mas foi pronto e disponível para esse nosso papo. Muitíssimo obrigado, amigo. Seja muito bem-vindo, Isaac. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. Eu que fico honrado de falar desse tema que eu gosto muito, né? Falar sobre planejamento estratégico para mim é um prazer. Espero que todo mundo que tenha nos ouvindo aí, está nos ouvindo, possa aí se deliciar também com alguns momentos e ter alguns insights, né? Vou trazer algumas provocações aqui que vai ser muito importante. Então, para mim, muito obrigado. É uma honra fazer esse encerramento aí, né? Espero que seja realmente com chave de ouro esse meu momento.
Seguramente, amigo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Cumprimentar aqui o pessoal que está com a gente ao vivo. Já pedi para que vocês curtam, compartilham, mas especialmente, à medida que o Isaac trouxer os pontos, vai colocando as suas dúvidas, os seus comentários. No final, a gente sempre reserva esse pedacinho, tá, Isaac, do tempo do convidado, para que ele possa falar para a gente aí sobre essas dúvidas e complementar aí a palestra. Isaac, eu vou deixar você com o time, vou deixar o pessoal contigo. Pessoal, ó, aproveitem bastante, tem muito, muito, muito para aprender. Eu do lado de cá, hoje sou aluno e muito entusiasmado, na expectativa enorme de poder acompanhar o Isaac. Isaac, a turma é sua. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Maravilha. Então vamos lá. Vamos falar sobre análise de ambiente, né? O ambiente organizacional, o ambiente da empresa, alinhado com a estratégia. Então vamos ver como é que funciona essa questão da análise, o que a gente tem que observar para ter um bom planejamento, para que a estratégia organizacional esteja alinhada e muito bem alinhada, né? Primeiro eu quero começar explicando um pouco sobre o que é a Interloops, né? Hoje eu estou representando a Interloops. A Interloops é uma empresa de consultoria, capacitação e gestão, e a gente acredita muito nessa frase. O potencial se transforma em excelência. A gente tem certeza que áreas que têm potencial podem sim se transformar em áreas de excelência. E a gente está aí para contribuir, para agregar esse valor, para de fato aí transformar potencial em excelência, né? Geralmente a gente se ouve, né? Olha, tem um potencial aqui de planejamento, de gestão de custos, eu tenho uma ideia aqui, como é que eu melhoro isso? A Interloops está aí à disposição para auxiliar com consultoria, gestão, capacitação, né? Tá tudo aí junto com a gente para transformar de fato potencial em excelência. A Interloops é uma empresa que ela é registrada no Conselho Regional de Administração. Acho que isso é muito importante, dar um crédito aí sobre as atividades empresariais que a gente exerce. E ela também é associada da UBQ, que é a União Brasileira para a Qualidade. Eu faço muita questão de falar sobre a UBQ, a União Brasileira para a Qualidade, porque a UBQ desenvolve vários trabalhos muito interessantes na parte da gestão. Então, de alguma forma, eu estou dizendo sobre a Interloops e a associação, mas também aí divulgando, né, para todo mundo sobre o que é a UBQ, o trabalho que a UBQ faz, que é um trabalho muito legal de apoio à gestão, enfim, de eventos que ela promove, várias coisas que são muito interessantes para a qualidade no Brasil. Bom, quais são as soluções da Interloops? A Interloops, ela trabalha com planejamento estratégico, desde a elaboração, desde acompanhamento, né? Trabalha aí com avaliação, monitoramento de todas as fases do planejamento estratégico, alinhamento de metas e os KPIs, né? Os indicadores. Então a gente trabalha trabalhando ali, alinhando uma meta com outra, desdobrando em árvore de indicadores, em sequência lógica, causa e efeito. Gestão de projetos nas modalidades tradicional, né, seguindo o PMBOK, na metodologia ágil, né, trazendo ali mais agilidade, Lean, Six Sigma e também híbrido, né? Então toda a gestão de projetos, nós trabalhamos e atuamos dando suporte aí para as organizações em gestão de projetos. A gente também faz análises e estudos de viabilidade financeira e viabilidade mercadológica. Então, ponto de equilíbrio, cálculo de TIR, payback, né, relatório financeiro, relatório de ali, né, aquisições, retorno, né, tudo isso a gente trabalha. E a gente também trabalha com gestão de custos, orçamento e investimento. Se a organização precisa aprimorar a sua gestão de custos, fazer ali uma análise do que está dando certo, o que não está, se os custos estão condizentes, né, se todo o processo está estruturado no Chame, né? E também reestruturação de processos. Então, toda a parte de gestão de qualidade, gestão de processo, também passa pela Interloops, é uma das soluções. Está aí nosso QR Code, se alguém quiser conhecer um pouco mais e aprofundar, nos chame aí para conversar sobre as soluções da Interloops. Bom, quem sou eu, né? Vou fazer uma apresentação breve aqui sobre o meu currículo. Eu sou Isaac Costa, eu tenho um mestrado pela FMG, né, a Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Sou mineiro, né, aqui de Minas Gerais, e tenho mestrado de gestão de serviço de saúde. Eu tenho um MBA em administração estratégica, né, o que eu fico muito à vontade de falar sobre gestão estratégica. Eu sou administrador, CEO e fundador da Interloops,
né? Então, aí estamos atuando com a Interloops, trazendo essas soluções que eu comentei. Eu sou consultor e gestor com mais de 15 anos de experiência na área, com várias atuações, em vários cenários, né? Eu tenho uma certificação Scrum Master, que é uma certificação de projetos ágeis, que eu tenho muito orgulho de trazer essa lógica de agilidade para a gestão, que eu acho que é muito importante também. E sou professor em cursos de graduação, pós-graduação, está aí meu contato, contato@interloops.com.br, e também aí um QR Code para o meu LinkedIn. Na divulgação aqui já tinha ali o meu LinkedIn, mas se alguém quiser entrar e ali conversar um pouco mais e de repente trocar experiências, gosto muito, tá? Gosto muito da gente trocar ideias, da gente conversar sobre vários assuntos. Sou super disponível. Tá aí o QR Code para o meu LinkedIn, para quem quiser continuar esse papo que nós vamos falar aqui e aprofundar um pouco mais. Bom, então vamos falar de gestão estratégica. Eu trago aqui uma definição muito legal do Herrero. O Herrero é um dos principais autores de livros em português sobre BSC e OKR, né, que são as frameworks, as ferramentas mais modernas de planejamento estratégico. E ele traz algo que eu acho muito interessante. A essência da gestão estratégica é elaborar, por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia competitiva que assegure o êxito das organizações dos negócios atuais, ao mesmo tempo que constrói competências essenciais necessárias para o sucesso das organizações no futuro. Olha que interessante as palavras que eu destaquei aqui: gestão estratégica, abordagem inovadora e criativa. Eu acredito muito nisso. A gestão estratégica ela não pode ser uma coisa assim, é by the book, pronto, é de acordo com o livro, só faz isso, está engessado. Não, a gente precisa trazer uma abordagem inovadora e criativa, que faz com que a organização trabalhe no cenário atual, mas que promova competências fundamentais, essenciais para o futuro dela, né? Que a organização ao futuro já mire, né, um futuro transformador que faça ela sair do lugar que ela está para um lugar muito melhor. Então, eu acredito que a gestão estratégica tem esse poder de mudar as organizações, né? Tirar a organização do lugar que ela está e conduzir ela, junto com todas as outras áreas, competências e assuntos, mas para um lugar muito melhor. Então, essa frase é uma frase que eu trago para introduzir a nossa discussão aqui hoje, introduzir tudo que nós vamos falar aqui hoje. Quando eu pesquiso sobre as fases do planejamento estratégico, geralmente as fases são comuns, né? Nós temos ali, geralmente, a elaboração, implementação e controle, com a primeira fase de definição de referenciais, né? Ou análise de diagnóstico, vendo aí o assunto que nós vamos comentar, que é a análise do ambiente, começando por isso, ou definição de visão, valores, né? Já partindo ali para a identidade organizacional, os drives ali que vão traçar o perfil da instituição, né? Então tem formas diferentes ali de conceber a estratégia, né? O Mitzberg falava isso naquele livro Safari das Estratégias. Tem várias formas de conceber estratégia. E no final tem uma coisa mais padrão ali de implementação e controle. Existem vários modelos de como trazer essa visão estratégica. Eu trouxe aqui umas referências de Matias, do Braga e Monteiro, e também do Plano de Desenvolvimento Institucional, aqui que algumas instituições públicas usam, né, de referência, principalmente para planejamentos de longo prazo, né, com um detalhe ali importante, que é a definição de plano de ação e metas específicas. Vendo todo esse cenário e todas essas etapas, todas essas fases de planejamento, eu me senti à vontade de trazer o método que a Interloops usa, que é o método que nós criamos, que é o método E7. É uma forma estruturada de se pensar o planejamento estratégico a partir de um método, né? E o método é muito importante, né, gente? O método, ele conduz, né? O método, ele orienta as pessoas ficam embasadas quando tem método, né? E não fica só no feeling, no achômetro. Então, o método E7 é um método muito legal. Por que E7? Porque são 7 perguntas existenciais que eu acredito que todas as organizações precisam responder. Quais perguntas são essas? Quem somos? Onde estamos? Onde competir para vencer? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Com quais recursos? Como sabemos que estamos vencendo?
Eu acredito que se nós respondermos essas 7 perguntas, nós vamos conduzir a organização para um lugar muito melhor. Porque aí não tem crise existencial, né? A organização sabe quem ela é. E essas 7 perguntas eu trago em 3 camadas integrativas. Que camadas são essas? Identidade, posicionamento e execução. Identidade é muito importante para a estratégia fluir. A organização precisa saber quem ela precisa ter um olhar interno e perceber quem ela é. Qual foi o propósito que ela foi fundada? Para que ela foi fundada? O que motiva as pessoas a trabalharem nela? O que motiva as pessoas a interagirem, né? Comprar, vender, atuar junto com essa empresa? Ela tem uma identidade, essa identidade ela precisa ser resgatada. Em alguns momentos de planejamento, vários estrategistas já tendem a partir para um novo planejamento, uma nova proposta, e esquecem da essência. Eu acredito que a essência é muito interessante. Analisar ali qual foi o objetivo, por que foi fundada, né? O que se manteve até hoje é muito interessante, responde muito bem quem somos. E dentro da linha de posicionamento, eu acredito que está o coração da estratégia. E depois nós vamos para a execução, que é onde a estratégia de fato acontece. Isso não é excessivamente linear, né? Eu apresento aqui numa lógica, né, ali para todo mundo entender, mas são ciclos. Pode ser que uma fase entre depois da outra, converse com a outra, eu revise. Por isso que é interessante o método, a gente traz o método em 7 perguntas, em 3 camadas, mas com ciclos de aprendizado. Que é a cada ciclo nós vamos aprendendo e melhorando e aprimorando esse método. Eu quero ter a oportunidade de trazer aqui para vocês o método completo e a gente falar de cada ponto, cada pergunta e cada framework que nós estamos utilizando em cada um dos métodos, mas hoje eu quero focar na segunda pergunta existencial. Onde estamos? Essa pergunta é muito importante. Onde estamos? Será que todas as organizações conseguem responder com clareza essa pergunta? Ela consegue entender o posicionamento que ela tem? Onde estamos? Aqui está o coração da estratégia. Posicionamento, saber qual que é o posicionamento da organização, como a organização se percebe, porque a partir desse posicionamento, as estratégias que virão vão estar muito alinhadas ao como ela respondeu quem ela é, a sua análise de perfil, a sua identidade e projetando do lugar que está para um novo lugar, mas tem que saber aonde está, onde estamos. Bom, para responder essa pergunta, é interessante a gente ter em mente os conceitos que tem aí na administração clássica, vários profissionais e vários autores trazem esses conceitos. Vamos entender um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais desses conceitos para a gente conseguir responder com segurança onde estamos. Primeiro eu trago a visão da construção de cenários. Os cenários permitem análise a longo prazo, ele permite fazer uma análise a longo prazo. Em um mundo que é cheio de complexidade, né, que transforma, que muda, que em todo o tempo está em constante mudança, né? As tendências vão mudando ali, vão trazendo novas perspectivas e influenciando cada vez mais o futuro. Então é sempre importante ter ali uma visão de cenários e uma construção de cenários, porque a partir dos cenários a gente começa entender um pouco mais o ambiente. Para elaborar cenários e a gente ter uma fundamentação assim boa para fazer isso, eu trouxe aqui alguns pontos para a gente pensar e alguns insights aí para a gente poder analisar. Primeiro, o pensamento estratégico é com a idealização de situações futuras e possíveis. Então, é interessante pensar um cenário já numa visão estratégica, tentando idealizar situações possíveis. Às vezes, situações não aconteceu com uma empresa, não aconteceu com a organização ainda, mas ela tem que começar a imaginar e tentar idealizar para conseguir mitigar e conseguir aproveitar, né? Mitigar os riscos e aproveitar ali as oportunidades que virão. Então, esse pensamento estratégico ele já surge na idealização de cenários. Estabelecimento de base de dados boa, base de dados confiáveis, né? Tanto dados socioeconômicos, quanto dados de estrutura e outros dados,
para a gente poder tomar decisão baseada em dados, né? Ter uma decisão data-driven, né? Uma decisão baseada em dados. Dados são importantes para a construção de cenários. Debates, conversas, tentando estreitar o relacionamento ali da empresa com as pesquisas e a comunidade técnico-científica. Por isso que esse momento aqui no Elementar é muito legal, porque aqui nós estamos conseguindo compartilhar algumas informações a partir dos insights que vocês têm aí, das atuações de vocês, com o conteúdo que a gente traz, a gente vai trocando tudo isso e surgindo ali insights, né? Isso vai se dialogando, né? Então esse debate é um debate no sentido de dialogando sobre prática empresarial e o que tem de novo aí na comunidade científica, de inovação, de pesquisa, de dados, né? Para a construção de cenário, é legal uma abordagem sistematizada, né, que é sistêmica e multidisciplinar, né? Não basta só olhar de um profissional, ou só do CEO, ou só do profissional que está ali na liderança estratégica. É importante vários olhares para a construção de cenários. Por isso, a aplicação das ferramentas que nós vamos dizer aqui em sequência, ela se torna ainda mais eficaz quando a gente tem um grupo multidisciplinar. Vários olhares para descobrir sobre uma análise boa de ambiente, uma análise de ambiente que vai ser de fato importante para a elaboração do planejamento estratégico, condução, recondução das estratégias. E uma metodologia estruturada, né? Falei no começo, metodologia é muito importante. Né? Não é só no sentimento, tem que ter uma metodologia estruturada, especialmente desenvolvida para discussão de cenário, discussão de ambiente, discussão de oportunidade. Então, nesse sentido, eu trago aqui algumas coisas para a gente poder pensar. Quando a gente olha para o ambiente geral, eu quero fazer aqui, né, uma analogia a um barquinho aqui lá no alto mar. Não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas lá na imagem tem um barquinho ali. Quando a gente pensa no ambiente externo geral, né, a organização é assim, frente a uma imensidão, né? Frente a um mar enorme, frente aí, a organização ela tem um ambiente externo muito grande para ser analisado. Nesse ambiente muito grande, o que, que a gente precisa entender? Aonde que está o ambiente de atuação da nossa organização? A gente tem que ter um olhar externo e também um olhar para a nossa organização. Ou seja, quais são as águas que o nosso barco está velejando aí, né? Que está aí atuando, né? Quais são as águas que nós estamos trabalhando? Então a gente começa a ter uma visão mais próxima, que é do ambiente de atuação. E depois tem uma visão ainda mais aproximada da nossa própria organização, fazendo alusão ao barco aí, o barco chegando mais próximo ali da gente, a gente conseguir ver o ambiente interno da organização, né? Então, como que o ambiente interno perpassa pela atuação organizacional no ambiente de atuação e o ambiente externo geral, que influencia várias organizações de vários segmentos, né? Então, a análise de ambiente, ela se preocupa em ver várias perspectivas. Poxa, legal, Isaac. Como é que eu faço isso na prática, né? Me dá aí ferramentas para eu poder trabalhar. Beleza? Toma aí algumas ferramentas para a gente poder pensar nessas análises. Quando nós fazemos uma análise mais ampla, mais geral, uma excelente ferramenta é o Pestel. Daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais em cada uma das ferramentas, mas o Pestel é uma ferramenta muito boa para uma análise geral do mercado, uma análise geral de onde a organização está no mundo, né? Isso é muito interessante, muito legal, porque às vezes algum aspecto num ponto que, né, a organização não está percebendo tem uma influência direta na organização, na estratégia, na tomada de decisão. Para o mercado ali de atuação, mercado um pouco mais próximo, eu trago aí as 5 forças de Michael Porter. Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais dessas 5 forças, elas estão mais próximas do mercado de atuação. E para um olhar interno e externo ainda mais próximo, tem a análise SWOT, né? A conhecida FOFA, né? Essa análise que vai nos permitir ter uma visão ampliada, uma visão importante de dentro da organização. Daqui para frente, eu vou aprimorar e aprofundar um pouco mais os conceitos de cada uma das ferramentas para a gente poder entender como extrair o melhor delas. Para que a gente possa ter uma decisão ainda mais assertiva baseada num diagnóstico preciso.
Bom, a análise PESTEL, né? O acrônimo PESTEL, o P é de político, ambiente político, depois a gente vem para o ambiente econômico, um ambiente social, né? Social cultural, um ambiente tecnológico, o meio ambiente, né? O que a gente tem aí ligado ao meio ambiente e o ambiente legal, né? A atuação legal, é uma análise completa, mas estruturada, né? Desses pontos aqui que a gente comenta. Bom, no ambiente político, quais são os fatores que a gente precisa observar nessa análise mais geral dos ambientes? A gente precisa ver políticas governamentais, que influenciam demais o nosso negócio, eleições, né? E tendências políticas. Alguns negócios são suscetíveis, têm uma sensibilidade muito grande para as eleições. Então, a cada 4 anos é preciso ter um olhar sobre esse fator que pode alterar a venda de produto, a forma como negocia, né, a atuação, em alguns lugares até a gestão direta mesmo. Né? Mudança de governo, políticas de negociação, financiamento, bolsas, iniciativas gerais, guerras, né, gente? Guerras, terremotos, conflitos, coisas que às vezes estão distantes de algumas organizações, mas que afetam totalmente na sua cadeia produtiva, totalmente no mercado em que estão trabalhando, né? Nos seus parceiros, né? E outros que já estão experimentando isso cada vez mais próximo, né? Mais próximo da organização. Problemas políticos internos, relação entre países, corrupção, são os exemplos de fatores políticos que podem afetar o ambiente da organização. Fatores econômicos, como tributação, inflação, juros, tendências econômicas, né? Taxa de câmbio, enfim, fatores que vão influenciar na atuação das organizações, fatores sociais e culturais, mudança das gerações. Nossa, mudança de gerações, Isaac. Isso influencia na organização, influencia demais. Né? Alguns autores, o Edgar Schwen, fala que uma estratégia organizacional ela pode ser inviabilizada por causa da cultura. Então, é preciso se analisar a cultura e a cultura que está ao entorno, né? Porque uma hora essa cultura vai influenciar totalmente nas organizações, ou seja, as pessoas que estão no mundo, né? Elas vão trabalhar nas organizações. Tabus culturais, né? Precisa a gente analisar os tabus culturais, entender a diversidade, inclusão, né? Equidade, né? Tudo nesses aspectos sociais que são muito importantes. Os aspectos tecnológicos. Quais são as tecnologias que estão emergindo? Tem coisa aí nova surgindo, está surgindo aonde, como, né? O que tem aí de pesquisa, inovação, o que tem de informação, desenvolvimento, né? Quais problemas que a gente pode pensar ligados à tecnologia e novidades nesse sentido. Fatores ambientais, né, ligados à geração de resíduo, poluição, né, a própria sustentabilidade no conceito muito mais amplo da palavra. Aspectos legais, como é que esses aspectos podem influenciar na nossa atuação, seja os que estão em vigor, seja o que está surgindo, né, as novidades que estão surgindo, que vão afetar diretamente a nossa organização. Então, percebam que a análise PESTEL é uma análise macro, mais estruturada de todas essas coisas. A intenção aqui é listar esses fatores, listar todos esses fatores, né, e verificar como esses fatores influenciam na organização. Na Interlupus, a gente tem um método muito interessante que a gente consegue dar pontos ali para cada um desses fatores e começar a verificar a relevância e o impacto desses fatores e onde a gente tem que prestar ainda mais atenção por ter, né, um grau maior de impacto ali, influenciar muito no nosso negócio. Quando a gente vai para o ambiente de atuação, as 5 forças de Potter traz aí uns conceitos que vale a pena a gente pensar. Rivalidade entre concorrentes, como que está essa atuação, a rivalidade, alguém está desenvolvendo uma coisa diferente, como é que está se pensando aí os concorrentes. Ameaça de novos entrantes, né? Tem novos entrantes aqui que vão disputar algum mercado, como é que isso vai atuar, como é que isso vai interagir. Poder de barganha dos fornecedores, né? Isso altera muito e muda muito a relação com os fornecedores. Se o fornecedor tem um alto poder de barganha, há aí uma vulnerabilidade nas negociações, porque a organização
fica ali à mercê desse poder de barganha do fornecedor. Poder de barganha dos compradores, né, os tomadores de serviço, ou os compradores de bens de consumo. Como é que é essa relação com eles? Qual que é o poder que eles têm? Influencia muito na organização? Eles têm condição de mudar a organização? A estratégia depende muito de como eles percebem, né, o que está sendo feito na organização. Ameaça de produtos ou serviços substitutos. Às vezes, as organizações estão trabalhando com algumas soluções e, sem perceber, elas abraçam aquela solução como se fossem únicas e não tem nada que vai substituir. Olha, fiquem de olho no mercado, porque o mercado pode trazer ameaças com produtos ou serviços que vão substituir, que possam substituir a solução que a empresa está trazendo, né? Então, essa visão que o Michael Porter trouxe é uma visão muito legal, é um modelo que permite que a gente possa analisar a competitividade e também a atratividade do setor que a gente está atuando, né? Esse setor é um setor de muito risco, é um setor muito complexo, né? Tem muita complexidade para atuar. Como é que a gente vai lidar com esse setor? Então, assim que Forças de Porter traz algo muito interessante para o mercado de atuação, né? Para a gente poder analisar. Então, vamos entrar um pouco mais dentro desse barco e olhar para a matriz SWOT, a famosa, fofa, né? Muita gente já conhece, já utiliza. Eu quero trazer uma nova perspectiva sobre a matriz SWOT e também umas provocações. Quando a gente analisa a matriz SWOT, nós temos a oportunidade de analisar fatores internos às organizações e também externos às organizações. Quando a gente pensa em fatores internos, nós analisamos os fatores positivos e negativos, as forças e as fraquezas. Quando a gente analisa os fatores externos da organização, ou seja, aquilo que não necessariamente depende da organização, ou seja, está aí no mercado, estar aí para ser aproveitado, ou para que a gente possa tomar cuidado, nós temos oportunidades e ameaças. Então, fazendo uma análise SWOT, acredito que a maioria dos gestores aprendem aí na faculdade, né, aprendem aí nos cursos que fazem sobre gestão, mas tem um desafio, que não é só fazer uma análise SWOT, mas montar uma matriz. Uma matriz quer dizer que nós vamos comparar e confrontar cada ponto da SWOT. A gente vai confrontar cada um dos itens para que a gente possa ter uma alternativa estratégica, para que a gente possa construir um cenário com base numa alternativa estratégica. Então perceba que a gente começou num ambiente mais geral. Primeiro eu comecei dizendo sobre cenários, né, possibilidades e formas, né, de desenvolver e criar cenários. Depois a gente vai para o ambiente mais geral, o ambiente de atuação. Agora a gente aproxima um pouco mais, trazendo a SWOT. Isso tem que gerar para a gente alguma alternativa estratégica para que tenha as escolhas, para que sim tenha um posicionamento, que é o coração da estratégia, se posicionar sobre alguma coisa. Então, quero fazer uma coisa aqui bem interessante ao longo da apresentação, que é detalhar mais os pontos da SWOT, mas também propor o matriciamento. E aí vocês vão ver que legal quando a gente matricia os itens da SWOT, quais são as alternativas estratégicas que se põem, né, que estão aí para a tomada de decisão, para a escolha cada vez mais assertiva. Bom, mas dando ali um pouco mais de insight para a gente poder pensar na matriz SWOT, quando a gente analisa pontos fortes, nós precisamos entender quais são os diferenciais, né? No que a instituição é boa, o que ela faz de bom, de ótimo, né? A gente precisa fazer esse levantamento de uma forma racional, tá? Não só no filho, eu acho que é bom nisso, naquilo, não. Que consegue dar evidência para aquilo que você está levantando nos seus pontos fortes. Por exemplo, prêmios, homenagens, reconhecimentos são evidências de pontos fortes, né? Quando você tem um indicador de satisfação do cliente, você consegue mensurar essa satisfação e dizer, a satisfação tem uma nota muito boa, é um ponto forte. Você consegue mensurar, né? Tangibilizar aquilo ali de alguma forma, né? Quando se tem produtos e serviços diferenciados dos concorrentes, e se percebe, olha, desse jeito que a instituição faz, desse jeito que a empresa faz, é diferente do concorrente. Então, é fácil perceber que isso é um ponto forte. Quando, por exemplo, rotina e processo não demanda grande intervenção o tempo todo da liderança. Um ponto forte é quando não está tudo amarrado em liderança.
sabe? A liderança precisa estar o tempo todo tomando decisão, precisa o tempo todo empurrando, puxando, senão não anda. Isso é um ponto fraco, né? Agora, quando tudo acontece de forma fluida, está tudo organizado, mapeado, documentado, estruturado, também é um ponto forte para a organização. Processos internos bem trabalhados são pontos fortes. E o que tem de ponto fraco? Para a gente ter mais insights aí, para a gente pensar. Pontos fracos são elos frágeis, né, da corrente, né? Elos frágeis aí de toda a corrente, toda a forma de estruturação da organização que precisa ser melhorado. Eu vejo muitos gestores com dificuldade de analisar pontos fracos. É difícil falar da gente, né? Mas se não houver essa necessidade, se não houver esse olhar específico, a gente não consegue trabalhar a estratégia, né? Tem que ter um olhar lúcido sobre essas coisas, né? Quais são as notificações que a instituição já recebeu? Quais são as atuações que ela já teve? Então, são pontos fracos, precisa ser olhado, né? O número de reclamação de cliente está aumentando, tem muita reclamação aqui, consigo mensurar isso? Opa, isso tem algo a me dizer, tem algo a me dizer. Projetos que são programados e não são iniciados ou não são concluídos também podem revelar fragilidades na gestão. Estrutura física inadequada, ou seja, insuficiente para a demanda, insuficiente para a operação, para a realização de tudo o que precisa, é um ponto fraco que precisa ser observado. Perda de clientes constantes para a concorrência, né? O cliente, todo movimento no cliente tem uma sensibilidade muito grande, né? O que acontece ali com o cliente tem que ficar de olho, porque é uma sensibilidade muito grande que está acontecendo no mercado. Se está acontecendo perda, ainda mais por insatisfação ou outro fator que consiga medir, é um ponto fraco para ser analisado. E falta de documentação, desalinhamento em processo está aí entre os exemplos, né? Percebam que, tanto para ponto forte e para ponto fraco, eu trouxe aqui uma codificação. Então, pontos fortes eu coloquei como 1, e cada um dos itens aqui, dentro desse meu exemplo de insights, que vão ser vários e aplicados a organizações, eles são, né, mais ainda, vamos experimentar codificá-los, né, numerá-los aqui. Então, o primeiro ponto é 1.1, 1.2, 1.3, porque o 1 está ligado a pontos fortes. O 2 ligados a pontos fracos. Então, 2.1, 2.2, 2.3, só para a gente poder, no final, matriciar, vocês vão entender como é que isso vai ficar e a gente consegue evoluir da análise para o matriciamento, tá? Então fica uma dica legal. Por isso também que eu estou fazendo uma análise um pouco mais exaustiva ali de cada um dos pontos, para depois a gente conseguir cruzar esses pontos. Então, as oportunidades, que é agora um olhar externo, né? Então saímos ali do olhar interno para ponto forte e fraco, vamos agora olhar para fora. O que a gente tem de oportunidade? O que tem bom aí no mercado, que o mercado está solicitando, ele está oferecendo, que vai servir de oportunidade? Por exemplo, demanda reprimida. Tem demanda reprimida? Dá para aproveitar essa demanda reprimida? Novas tecnologias, novos processos de trabalho, novos métodos que podem agregar aí na gestão, no negócio. Enfraquecimento da concorrência, está acontecendo algum movimento aí que dá para você aproveitar esse momento, né, que a concorrência está. Parcerias, possibilidades de parcerias, né? A parceria permite uma coisa que é muito legal, né? Atuar de forma mais ampla, né? Não só ali localmente, né? A parceria possibilita atuar de forma global, né? Porque parceria fortalece muito a atuação. Novas exigências do mercado. Então, o que está acontecendo aí no mercado? Que a gente precisa reforçar mais nossos pontos positivos, porque o mercado está dando essa oportunidade para a gente, ou áreas pouco exploradas. Qual área ainda não foi explorada? Né? Tem aí um oceano azul para se trabalhar, né? Então, bom, nas oportunidades aqui, citei algumas, a gente também codificou 3.1, 3.2, 3.3. Bom, por fim, na análise SWOT, a gente vai para as ameaças. O que são as ameaças? O que pode comprometer a sustentabilidade da organização, o que pode comprometer a operação, o que pode comprometer a estratégia, comprometer, né, a empresa como um todo.
Quais exemplos que eu trago aqui, insights, para a gente poder pensar nessa análise? Né, uma oferta maior do que a demanda, né? Ou seja, a demanda está pequena e tem muita oferta sobre aquilo que a gente está tendo, isso vai comprometer no longo prazo. Crescimento da concorrência, está vivendo um outro momento que ela está crescendo, está se desenvolvendo. Novas exigências do mercado que possam realçar fraquezas que a organização tem. Recessão econômica, redução no número de fornecedores, o que aumenta o poder de barganha deles, né? Fazendo um link aí com as 5 forças de Potter, né? Então, será que cada vez mais tem menos fornecedores e as organizações estão ali dependendo mais desses fornecedores? Novas regulamentações aí para toda a área de atuação, né? Como analisar isso, como perceber e, né, de alguma forma, entender até que ponto é oportunidade, até que ponto é ameaça, né? Bom, então, cada um desses itens da mesma forma, o grupo 4, o grupo das ameaças, 4.1, 4.2, 4.3. Bom, e agora, o que se faz? Fez a análise SWOT. O que eu faço com essa análise? Em muitos momentos, onde nós estamos prestando consultoria, a gente percebe muito disso. A gente vai em algumas organizações e diz assim, já fizemos a análise SWOT, já temos a análise SWOT. Olha, legal, e aí? Tá lá, mapeado, né? Tem lá mapeado oportunidade, fraqueza, força, tá tudo lá. Beleza, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Né? Como a gente vai desenvolver uma estratégia a partir disso? Como é que a gente vai aprofundar sobre isso? Entra, então, o matriciamento. A gente começa a desenvolver uma matriz cruzando de forma lógica alguns pontos. Quando a gente pega todos os pontos lá de força e a gente começa a cruzar eles com oportunidades, nós vamos ter ações de prioridade máxima. Por que prioridade máxima? Porque você tem uma oportunidade, a instituição tem uma oportunidade e ela tem força para fazê-la. Então, tem uma demanda muito grande. E é justamente do produto que você tem reconhecimento, força. Opa, isso vai ser prioridade máxima, ou tende a ser prioridade máxima no seu planejamento estratégico, porque ali você vai ter um resultado muito interessante. Né? Você vai conseguir usar a sua força numa oportunidade. Olha que interessante já trabalhar no sentido de matriciamento. Quando a gente vai matriciar ali e trabalhar fraquezas mais oportunidades, ou seja, tem oportunidades aí, mas eu sou fraco naquele assunto. Né? Se eu cruzar lá o 2.2, o 2.3 com 3.1 dentro do meu matriciamento, eu vou perceber que eu tenho desafios e melhorias a serem trabalhadas. Tem oportunidade, mas ainda não tenho força para aproveitar essa oportunidade. Então, estou fazendo uma análise do ambiente, é um ambiente interessante, é um ambiente que me atrai, mas ainda não tenho força para aproveitar tudo que esse ambiente está oferecendo. Então, eu tenho ali ações de desafio e de melhoria. Olha que interessante. Não, mas tem mais matriciamento para se fazer, não tem? Tem, então vamos fazer. Quando a gente trabalha ali, confronta as forças com as ameaças, então nós temos itens onde nós somos bons, nós podemos fazer, mas nós temos um ambiente desafiador, né? Um ambiente com várias ameaças, nós precisamos traçar ações de enfrentamento dessas ameaças, porque a gente vai ter força para lidar com elas. Então as estratégias serão estratégias de enfrentamento, né? Mas estratégias para que a gente possa combater essas ameaças e reduzir ali, né, mitigar ali riscos, né? Isso também é a gente atuar de uma forma preventiva. Se a gente pegar as fraquezas e comparar com as ameaças, nós vamos ter uma vulnerabilidade muito grande, né? A gente vai ter um alto risco e vulnerabilidade. Então, só voltando aqui nesses pontos. Se eu pego a força e eu tenho uma ameaça, eu tenho força, mas o ambiente não está favorável, eu tenho que criar ações de enfrentamento. Agora, se o ambiente não está favorável, tem muitas ameaças e ainda sou fraco naquele ponto, estou vulnerável. Estou com alto risco. Né? A organização está com um alto risco e uma alta vulnerabilidade. Então, ela precisa pensar como mitigar isso, como trabalhar isso, porque isso pode influenciar diretamente no negócio.
Olha que legal essa visão sobre a matriz SWOT, a fofa, né? Não é só fazer uma análise, é também trazer no sentido de matriz, porque isso vai nos possibilitar priorizar ações, buscar melhoria contínua, prevenir riscos e buscar oportunidades, para que a gente possa usar da melhor maneira as oportunidades que tiverem. A gente utilizar as oportunidades de uma forma plena e atuar de forma plena nas oportunidades que a gente possa ter, que a instituição possa ter. Estratégia é escolha e trade-off. Estratégia é dizer, eu vou fazer isso e não vou fazer isso. Eu vou focar nesse ponto e não vou focar nesse outro ponto. Trade-off é quando a gente tem uma decisão em detrimento de outra. Eu tenho uma escolha que, por fazer essa escolha, eu já deixo de fazer a outra. Mas estratégia é isso. Não adianta pensar em estratégia e falar, não, vamos fazer de tudo, vamos atuar em todas as coisas. Né? Então, isso é estratégia de parede, né? Isso é enfeite na porta aí dos escritórios. Não é isso que é estratégia. Estratégia é escolha, é dizer, olha, por mais dolorido que seja, vou tomar essa decisão, vou investir nesse ponto, vou separar um orçamento para fazer isso e não fazer aquilo outro, porque é estratégia. E quando a gente pensa em estratégia, né, trazendo aqui de uma forma mais resumida e mais aplicada no método E7, a gente trabalha mais detalhadamente, né, e desenvolve melhor cada um desses pontos. Mas quando a gente pensa numa forma visual da estratégia, a ferramenta mais utilizada no mundo é o Balance Scorecard. É um mapa estratégico a partir dos indicadores balanceados, né? Essa metodologia desenvolvida lá por Carpel e Norton, lá da Business School. Essa metodologia, ela propõe uma visão da estratégia sobre 4 perspectivas. Quais são essas perspectivas? Aprendizado e inovação, processos internos, cliente e finanças. Então, essas perspectivas vão me trazer objetivos, indicadores, metas, iniciativas, projetos, tudo mirando ali aonde eu quero desenvolver a estratégia, onde eu quero aplicar essa estratégia, em que ponto eu vou utilizar de toda a análise de ambiente feita e alinhar essa análise de ambiente à estratégia, né? Por isso que o nosso tema é análise de ambiente alinhada à estratégia, né? Mais estratégia organizacional. Eu faço uma análise todo do ambiente, aponto ali alternativas e cenários e depois vou construindo o cenário dentro de uma estratégia específica. Né? E aí o Balance Scorecard é um dos mais usados. Ele tem uma técnica que é muito legal, né? Ele vai pegando cada um dos objetivos e conectando uns aos outros. Ele é um mapa que se lê de baixo para cima, então se começa lendo lá do aprendizado e inovação, passando por processos, clientes e financeiro. Na medida que um objetivo estabelecido, ele tem conexão com o próximo objetivo. Né? E os objetivos vão todos sim, sendo conectados de forma a traçar um caminho para alcançar a visão. Então, a proposta dos indicadores serem balanceados é porque em cada uma das perspectivas tem ali objetivos estratégicos, essa estratégia, a partir de uma análise muito boa dos ambientes, sendo traduzida em ações específicas a alcançar a visão. Né? Então, a visão é ser, se tornar, estar, né? Então, como que a gente chega lá? Como que a gente parte de onde nós estamos, né? Um olhar de onde nós estamos para onde a gente vai chegar. É a gente pegando essas informações do mercado e traduzindo em estratégia, né? Traduzindo em cada ponto da estratégia. Uma estratégia que esteja conectada. E aí, eu trago uma coisa também interessante para a gente poder pensar, muito ligada aqui às pessoas que estão interessadas em temas sobre governança, gestão de risco, compliance, integridade, LGPD. Olha que interessante. Essa ferramenta, BSC, é uma das ferramentas mais utilizadas. Mas agora eu trago uma proposta que vai incrementar um pouco mais ainda nessa ferramenta. Se a gente for fazer uma gestão de riscos sobre cada uma das perspectivas, como é que ficaria? Bom, nem sempre é possível atuar sobre o risco, mas é necessário acompanhá-lo, estudá-lo e tentar reduzir o impacto da melhor forma possível. Eu fiz um desenho aqui agora sobre cada uma das perspectivas,
como que a gente pode pensar e ter insights ali para nossas organizações sobre os riscos de cada uma delas. Vamos começar lá da perspectiva financeira. Na perspectiva financeira, a gente precisa atuar sobre os riscos de investimento, a compra, a utilização de bens, terrenos, ampliação, modernização, infraestrutura. Quais são os riscos que a gente pode ter sobre as estratégias nessa perspectiva? Inflação, atualização tecnológica, os investimentos em P&D, variação de câmbio. O que de risco nós precisamos olhar? E nos aspectos macroeconômicos, como as mudanças nas política econômica, retração, os custos, despesas superiores ao orçamento, falta de atualização em precificação. Como que a gente pode atuar e mitigar esses riscos? Diminuição de rentabilidade, concentração de mercado, aumento de dívidas de curto prazo, esses aspectos financeiros, como é que a gente pode atuar? Como é que a gente pode fazer gestão de riscos nela, né? Estou trazendo aqui provocações e insights, né? Riscos com inadimplência, que impacta no ciclo financeiro. Às vezes nós vamos trabalhar sobre estratégia e deixa de olhar qual que é o impacto no ciclo financeiro, porque a estratégia precisa estar alinhada a uma realidade que a instituição está vivendo. Se tem inadimplência e o ciclo financeiro está comprometido, então as estratégias tragas da análise do ambiente, ou seja, possivelmente inadimplência é um ponto fraco que encontrei na análise do SWOT, né? E isso está influenciando lá no poder de barganha do fornecedor, ou seja, estou com inadimplência com o fornecedor ou a inadimplência do cliente, a inadimplência dos dois pontos, estão impactando diretamente, tanto uma contra a outra, no meu ciclo financeiro. Como é que eu vou mitigar riscos nessa perspectiva do balanço scorecard? Vamos a outra perspectiva. Perspectiva do cliente. Quais são os riscos que a gente pode pensar sobre essas perspectivas? A comunicação. Né? Como é que está aí as informações que circulam sobre organizações nas mídias sociais? Né? Como é que a gente pode pensar o impacto disso na marca da instituição, de onde a gente está atuando? Né? Como é que está aí o produto e a assistência prestada relativa àquele produto? Né? Como é que está essa relação? Tem riscos ali que a gente precisa observar? Como é que está o conhecimento do cliente sobre o produto que ele está consumindo, que ele está experimentando, né? As expectativas, frustrações, satisfações, desejos, né? A atuação da concorrência está muito grande, está com uma política de preço agressiva, tem novos entrantes alinhados com a visão que eu trouxe já de Potter aqui no mercado de atuação, tem produto substituto, tem serviço substituto. Na perspectiva do balanço scorecard sobre cliente, né, e ali cliente e mercado, a gente precisa fazer uma gestão muito específica de riscos nesse ponto, né? Tá aí provocações, insights para a gente poder pensar. Avançando nos processos, processo operacional ainda tem muito retrabalho, tem falha operacional, tem falha em comunicação, tem que ter ali analisar e o que a gente pode mitigar, tem riscos ali para a gente poder analisar. Os fornecedores estão concentrados, os contratos estão bem formulados, a vigência dos contratos estão analisadas e estão asseguradas, né? Tem desconhecimento do negócio de atuação ainda nos processos internos, ou seja, quem atua na operação, o planejamento estratégico, a estratégia desceu até esse nível, ou ainda tem divergências práticas aí na hora de executar aquilo que foi planejado, né? Isso atrapalha totalmente na visão do negócio. Na parte do meio ambiente, né? A gente tem aí desperdício, o gerenciamento inadequado de resíduos, tem aí algum impacto ambiental que precisa ser observado e está impactando nos processos ou impactando na visão da instituição, na atuação da instituição. Então, esses aspectos, né, contratuais, enfim, esses aspectos na visão de processo, eu começo a trazer um olhar ali para essa gestão de risco. Né? Como é que eu vou trabalhar risco nessa perspectiva do balanço scorecard? Bom, e por fim, aprendizado e inovação. Né? Eu fiz aí de cima para baixo. Né? Na perspectiva de aprendizado e inovação, está estagnado ali, está tudo muito sem competitividade, precisa trabalhar uma estratégia diferente para mitigar esses riscos. Lá no RH, o clima organizacional está bom, tem muito turnover,
muito absenteísmo, está tendo perda de talentos, integração intersetorial, como é que está? A gestão da informação, confiabilidade, integridade de dados, vazamento de informações estratégicas, ataque de invasores, atuação aí de softwares perigosos, vídeos invasores, como é que está essa análise aí, né? Como é que está, como que esse risco está sendo mitigado? Como é que está sendo feita a gestão sob essa perspectiva estratégica da gestão da informação? Os aspectos tecnológicos ainda tem obsolescência, insuficiência de infraestrutura, de equipamentos, de software, né? Ainda tem uma demanda maior que oferta, softwares sem licença, softwares aí com vários outros riscos, né? Olha que interessante esse olhar de estratégia, mas visando riscos, né? Como é que está o risco em cada uma das perspectivas? Quando a gente para fazer esse tipo de análise, linkado à análise de ambiente que a gente já conversou, priorizando estratégia, nós vamos montar um mapa estratégico mais assertivo. Um mapa estratégico que mire as prioridades, que faça com que a gente tome uma decisão assertiva, mas que a gente considere o risco do negócio e o risco da estratégia em cada um dos pontos, né? Então, é interessante trazer uma análise de ambiente muito bem feita, linkada a uma estratégia organizacional, mas sem desconsiderar, né, ou considerando os riscos, né? E aí eu trago uma visão de insight aqui, né, uma visão para a gente começar a discutir sobre perspectivas ali, em cada uma das perspectivas, como é que esse risco está atrelado, né? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? De forma aí breve, aí, como é breve esse momento, mas é para aguçar, ter ali alguns insights, né? Começar ali a discutir sobre a análise de ambiente, linkar a estratégia e a gestão de riscos, né? Então, trouxe ali pontos sobre isso para a gente poder começar a discutir, entender aí no tempo que nós temos. Eu já faço um convite. Quer continuar essa conversa? Quer falar um pouco mais sobre planejamento estratégico, sobre gestão estratégica, gerenciamento de projetos? Aponta aí o celular para esse QR Code e entra lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente conversa muito sobre esses assuntos, traz aí oportunidades, né? É um grupo que não tem ali bom dia, boa tarde, nada disso, tem assunto importante para a gente poder lidar quando eles surgem, né? Então, quer discutir um pouco mais? Entre aí no nosso grupo. Ou quer fazer um diagnóstico na maturidade da sua organização? Eu quero entender que quão maduro nós estamos, em que pontos nós estamos avançando, vencendo, em que pontos nós estamos deixando a desejar. Estamos fazendo uma boa análise do ambiente? Estamos alinhando isso a um mapa estratégico consistente? Estamos considerando os riscos? Também nos procure a Interloops para a gente poder fazer uma análise do diagnóstico de maturidade de gestão estratégica, né? E tomar decisão com base em diagnóstico. Isso é muito legal, isso é muito importante para que sejam decisões assertivas, decisões importantes. Tá? Então tá aí também o QR Code para escanear, entrar em contato, conversar um pouco mais, entender um pouco mais do que a Interloops pode ajudar, aplicando aí o método completo, o método E7, ou parte desse método, dependendo da necessidade e maturidade da organização. Bom, por hoje é só, é isso que eu queria trazer aí, é isso que eu queria despertar de insight aí para a gente poder conversar. Fica aí o meu contato. E aí, João, vamos conversar aí, vamos falar um pouco mais de tudo que eu trouxe aí, né? Rapidamente, mas cada um dos pontos aí para a gente poder conversar. Excelente, Isaac, excelente, foi maravilhoso e quando é muito bom, passa rápido, né? Eu estava assim, ouvindo aqui e matando saudade de alguns conceitos que para mim são muito caros, como eu disse na abertura, e passou rápido, né? Assim, tudo muito rápido, sou muito, muito grato pelo tempo que você dedicou para a gente aqui, mas pelo conteúdo em especial. Eu acredito fortemente que, apesar de parecer batida a frase, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se você não olha para um planejamento, se você não se compreende como parte de um todo, é difícil tomar decisões das mais simples, né? Em especial no nosso negócio, quando a gente fala de autorregulamentação, quando a gente fala de compliance, isso tem que fazer sentido e que maravilhoso ter podido ouvir você e levar aí
para os clientes da Protegon, levar para a nossa audiência esse conteúdo, essa informação. Então, assim, muitíssimo obrigado mesmo. Eu gosto de voltar sempre em quem passou com a gente aqui, que deixou algum comentário, então vou fazer isso enquanto a gente vai se preparando aqui para as perguntas, tá? Olha, a minha amiga Kátia. A Kátia, ela é responsável pela qualidade de um grupo de laboratórios em Salvador, uma profissional incrível, está com a gente aqui. O meu amigo Sandrigo também está conosco aqui, deixou aqui um boa noite para a gente. Eu vou errar o nome, naturalmente, mas a Minagai, enfim, está conosco aqui. O meu queridíssimo amigo, nosso querido amigo, que eu sei que você tem contato com ele também, Mário Luzinski. Mário é CEO da SP Data, uma empresa que eu tive o prazer, a satisfação de trabalhar por muitos anos e tenho no meu coração como um local muito, muito agradável, de pessoas maravilhosas, de uma solução para o mercado incrível, muito, muito competente, mas especialmente feito por pessoas que entendem muito do negócio. Então, o Mário esteve com a gente aqui. Mário, muitíssimo boa noite, obrigado. A Lidiane também esteve conosco aqui. Muito boa noite. Pessoal da LGPD Digital, sempre presente nos nossos eventos. Que bom ter vocês aqui. São parceiros incríveis. A Geisa também nos cumprimentou aqui. O Hudson esteve conosco aqui, lá de Nova Mutum, né? Importante, a gente olha o alcance que a gente está tendo, isso é fantástico. A Brasília 1, né? Teve conosco aqui. O André Patrício também teve conosco. O Eduardo aqui, cumprimentando aí pela passagem da noite. A Isa também esteve conosco aqui, e já eu vou chegar aqui nos comentários. Acho que a gente já pode comentar, vou começar aqui. É um primeiro comentário, não é uma pergunta. A Kátia, ao longo da sua apresentação, ela trouxe para a gente aqui que a área da saúde, que é um setor, pessoal, que o Isaac não comentou, mas ele é egresso da área da saúde, tá? A gente acaba formando uma comunidade também de profissionais aí na área da saúde. Eu trabalhei muito tempo com a saúde. O Mário, daqui a pouquinho eu vi que tem um comentário dele aqui fantástico. A Kátia traz para a gente que a saúde, por ser altamente regulamentado, e né? Eu brincava sempre com os gestores que a gente não escolhe a cor da tinta, né? O máximo que você escolhe é a cor da tinta, o tipo de tinta tem lá uma resolução, uma RDC que diz que tipo de tinta que pode, então você escolhe no máximo a cor da tinta, e mesmo assim algumas cores são meio que vedadas, então não é tão escolhe assim, né? Então é extremamente regulado, dinâmico e sensível pela própria natureza do ambiente, seja do ponto de vista humano, seja da gravidade das informações com que trata. O planejamento estratégico, diz a Kátia para a gente, é antecipar risco, organizar recursos e alinhar propósito a pessoas e processos. Eu acho que essa frase da Kátia resume muito o que você trouxe para a gente, né? A importância desse lugar, né, Isaac? Sim, sim, e muito interessante essa visão da Kátia, né? Obrigado, Kátia, por esse comentário. O planejamento estratégico é isso mesmo, né? Tentar antecipar, né? Então, eu trouxe ali um pouco, né, para a gente poder experimentar uma análise de risco em cada uma das perspectivas, que é muito interessante e é algo que o mercado de saúde está muito sensível mesmo, né? Essa analogia foi muito boa aí das cores da tinta. Isso é muito real, né? Muito importante. E conseguir antecipar riscos, se organizar, traz vantagem competitiva, sim, né? Faz um diferencial, né? Porque você já se coloca numa posição onde você não está se deixando levar. Você começa a construir cenários. Isso é muito legal e muito importante. Você consegue me ouvir? Desculpa. Acho que agora sim, Ah, né? é. Agora sim. Sim. Isso. Não, eu estava dizendo que o Mário, para provar que ele está aqui com a gente, né, ele deixou um comentário cumprimentando aí e trazendo essa abordagem, a importância da sua fala. Mas desse lugar que a gente ocupa, às vezes o pessoal fala muito, mas planejamento estratégico é para empresa grande. Eu acho que a fala do Mário, quando ele traz a relevância para o ambiente corporativo, faz a gente ter essa provocação também, né, Isaac? Planejamento estratégico é para empresa grande ou para todas as empresas?
Todas as empresas têm que pensar em planejamento, gente. Não tem como. Gente. Assim, o indivíduo tem que pensar em planejamento, né? As pessoas têm que já se planejarem, né? Porque se elas não se planejarem, se a organização não se planejar, ela fica totalmente vulnerável ao que está acontecendo, né? E aí ela vai ter muito problema ali de ter retrabalho, de ter que, enfim, tomar decisão às pressas, né? Então, o mundo corporativo ele tem uma necessidade muito grande e muito urgente, mas todas as organizações de pequeno, médio, grande porte têm que se antecipar, têm que planejar sim. Fantástico. Ó, e a Andréia tá me puxando a orelha. Não é Andréia Patrício, gente. Quem tá com a gente aqui é Andréia Patrício. Fui eu ler rápido o nome ali, esqueci o finalzinho. Mas, Andréia, um abração, um beijão. Bom ter você aqui. Desculpe pelo erro, mas já corrigido aqui, né? E ela faz um complemento com a gente. Ela traz que aprender com você é sempre importante, né? Que ela aprende sempre, te acompanha, é uma seguidora aí. Legal, legal. Muito, muito legal a poder ter a sua presença aqui. A Lidiane cumprimentando também, né? Falando que valeu muito, né? E o Sandrigo tá pedindo, Isaac, para que a gente colocar de novo o seu contato. Então eu vou. Não sei como que eu consigo colocar aqui. Peraí, deixa eu ver. Aqui, aqui. Isso, pronto. Sandrigo, tá aí os contatos do Isaac. Você consegue voltar, Isaac, na tela ali com o QR Code? A tela anterior. Dá um Alt Tab aí só para a gente atender o Sandrigo aqui. Eu acho que é essa tela aqui, não é? Isso, dá um F5 aí para a gente, só para ele pegar ali o seu WhatsApp também, pessoal, importantíssimo, né? A gente tem a oportunidade de trazer um contato tão importante, pronto, né? Acho que é legal a gente poder compartilhar. Ah, eu já vi, o Sandrigo e a Kátia tá me alertando aqui que eu estava mudo e agora eu já corrigi, pessoal, a gente já voltou, pronto, tá todo mundo certinho, a gente consegue se ouvir. A Kátia comentando aqui, ó, que fez um planejamento estratégico do setor da qualidade, que é fundamental. Aliás, esse é um outro ponto legal. A gente falou agora, né? Você trouxe, Isaac, a importância do planejamento estratégico para qualquer tamanho de empresa, mas é possível fazer um planejamento estratégico da área, uma SWOT da área, uma análise incorporar? Como que você enxerga isso? Essa análise setorial também é uma análise muito importante. Ela tem um risco e vale a pena trazer aqui um risco de estar desalinhado com a instituição como um todo. Né? Afinal, a instituição ela precisa caminhar com todas as áreas de forma integrada. Mas é muito importante fazer uma análise setorial, sim, né, dos setores, dos departamentos, até porque os departamentos têm a relação de cliente-fornecedor, né? Ele tem essa relação com os outros departamentos, independente, ele tem ali uma relação que se conecta, mas tem aí, eu trago um alerta dessa análise não ficar distante da visão sistêmica, né? Porque senão a instituição ela não pode caminhar contrário à visão, né, macro, a visão geral aí das instituições. Perfeito, o risco é cada um tá remando para um lado, né? Então, assim, pegando aqui a analogia do barquinho e já aproveitando aqui o comentário do Mário, né? Ele parabenizando aí sobre a analogia com o barquinho, que é como navegar sem ter uma rota bem definida, né? Ele tá reconstruindo aquela frase que a gente brincou do qualquer caminho serve, né? Então vai chegar em algum lugar, mas apenas pela sorte chegaria ao êxito, né? Ou seja, se eu não sei para onde eu quero ir, pode ser que dê certo, mas aí é só pela sorte. E aí o Mário faz esse comentário com a gente aqui. A Rafaela também nos cumprimenta aqui, agradecendo. E vou voltar ali, porque o Sandrigo pediu para que você coloque o QR Code Do do grupo. grupo, do Uhum. grupo. Então volta nele aí, importante, eu mesmo já estou lá. Eu acho que é o anterior. É o anterior a esse, é a antepenúltima. É essa, pronto. Então essa aí é o contato, vai direto para o grupo de WhatsApp de planejamento do projeto, a gente vai se falar lá também, tá? Deixa eu voltar aqui. Isaac, ó, tudo que é bom tem que ser dosado, né? Senão fica ruim. Então o nosso tempo ele é um tempo legal, assim, até para novamente agradecer, até pelo adiantado da hora. Eu sei que você tem seus compromissos. Muitíssimo obrigado, amigo. Eu sempre faço assim. Para fechar, eu deixo o meu convidado fazer o fechamento, tá? Então uma última palavra para o pessoal para encerrar aqui o nosso encontro. O que você deixa aí para o pessoal de todo esse ensinamento? Como que você resume um pouco nesse encontro e que dica você orienta as pessoas?
Ah, legal. Tem uma frase muito legal, a gente fazendo essa analogia dos barcos aí, quis trazer também de uma forma um pouco lúdica aí para a gente poder entender todo esse conteúdo. Tem uma frase atribuída a Sêneca que diz que quando o marinheiro não consegue chegar bem no seu destino porque não tem planejamento, ele culpa os ventos. Muitas pessoas, às vezes, não estão tomando decisões assertivas, não estão ali fazendo o que precisa e culpa, né, diversas situações, diversas coisas que vão acontecendo. Mas, bom, com o planejamento a gente consegue se antecipar, consegue tomar decisão assertiva e método, gente. Método, né? Eu trouxe aqui de forma muito rápida o nosso método S7, mas esse método é um método completo e estruturado, porque método vai ajudar para todas as áreas, para todos os temas. Método é muito importante. Então, pessoal, conheçam, trabalhem sobre métodos, conheçam profissionais que desenvolvem métodos importantes, como a Protegon tem métodos importantes. Pessoal, o método faz a gente avançar, né? Chega de ficar só no feeling ali. Vamos começar a trabalhar de forma estruturada para a gente conseguir avançar e, de fato, vencer. Trazer a responsabilidade para dentro e o vento ele pode até comprometer, mas a gente corrige a rota que ele tentar ajustar, né? Fantástico, fantástico, Isaac. Olha, terminamos aqui, pessoal. Muitíssimo obrigado, Isaac. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe você, a sua generosidade. Espero tê-lo em outras oportunidades, tá? Vai ser maravilhoso. Um abraço para todos, fiquem bem. Um abraço no coração, gente. Até mais.